sabia que existem pessoas que acreditam que estão mortas? Eu falei, certo. É uma síndrome conhecida como síndrome de Cotard. Na verdade, é o médico, o estudioso, o pesquisador que primeiro identificou, diagnosticou, pesquisou casos assim. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o médico psiquiatra Vicente Gomes. A gente tem muitas síndromes, transtornos na área da psicologia. É impressionante como nosso cérebro, a nossa mente inventa coisas, acredita em coisas para o bem e para o mal, né? Nesse caso aqui, a gente está falando, claro, de um problema, uma doença que o senhor vai explicar e vai dizer como que ela nasce, por que que nasce e se tem cura, o que que a medicina diz, principalmente a psiquiatria, sobre o avanço dos estudos em relação a isso. Mas é muito bom tê-lo aqui, porque eu confesso que quando eu li essa reportagem na Folha de São Paulo, eu tive dúvida se a gente ia encontrar médicos aqui para falar sobre isso. E qual não foi a nossa surpresa, que a gente tem um médico super capacitado, que é o Dr. Vicente Gomes, que vai nos ajudar a entender como as pessoas acreditam que realmente estão mortas. Bem-vindo ao nosso programa. A gente também recebe Jader Damasceno, do Salve Rainha. O Jader encontrou nas artes plásticas o jeito dele de dar a volta por cima. Uma exposição que você já viu no quadro Gente Nossa, que é o mesmo quadro que a gente tem aqui no Falando Nisso, no Jornal Meio Norte, ele contando da sua inspiração, dos seus projetos. O Jader, na verdade, é um sobrevivente de si mesmo, né? Porque superar o trauma de tudo que aconteceu com o Salve Rainha tem que ser para os fortes. E ele é um deles, sem dúvida, e vai contar para a gente como é que as artes ajudam a ele a dar essa volta por cima. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com ele também. Do lado de lá, na nossa área VIP de conteúdo, a gente tem alunos do curso de Direito da FAET, que fazem o projeto Direito Solidário. É uma creche na zona norte de Teresina, com biblioteca, brinquedoteca. Eles precisam de ajuda, eles precisam de mais voluntários nesse projeto, e eles vão contar como é que a gente, nós aqui do programa e você aí de casa, vai poder colaborar com esse projeto tão bonito, tá bom? Eu já vou agora aqui com o doutor Vicente. Primeiro, queria agradecer, doutor Vicente, que você ter topado falar sobre um assunto que a gente sabe, nós conversávamos ainda há pouco nos bastidores, que tem muito pouca pesquisa em relação a isso. A psiquiatria, na verdade, ela está sendo desafiada a descobrir, a estudar esses transtornos que muitas vezes são antigos, ou que se revitalizaram, ou que são absolutamente novos da mente, da nossa mente, né? Da mente do ser humano. Então, é muito bom tê-lo aqui. O Dr. Vicente Gomes é médico psiquiatra, psicogeriatra. Ele é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, da diretoria da Associação Brasileira de Hipnose. É também presidente da Associação Psiquiátrica do Piauí. E ele vai falar com a gente sobre essa síndrome conhecida como síndrome de Cotard. Pessoas que acreditam que estão mortas. Como começar falando sobre isso? Me ajude. As pessoas que acreditam que estão mortas pensam exatamente no quê? Como é que nasce esse problema? Boa noite, Maia. Agradeço o convite. Boa noite a todos. Uma satisfação participar do Falando Nisso. Então, tudo começou em 28 de junho de 1880, quando um médico francês, um neurologista chamado Jules Cotard, ele apresentou um quadro de uma mulher de 43 anos com algumas características dessa doença. E, a partir daí, ela ficou conhecida como síndrome de Cotard. E foi em 1880. 1880, então é bem antigo. Isso, é bem antigo, tá? E, assim, é uma condição que ela é caracterizada por estado de grande tristeza, de ansiedade, de delírios relacionados a não viver, né? As pessoas, delírio de não existência, tá? E também delírios de imortalidade, certo? Delírio de imortalidade. Essa pode... Pois é, contraditório, isso, pode coexistir, né? Isso, exatamente, pode coexistir. A pessoa achar que está morta ou que é imortal, certo? Então, essa síndrome, é importante mencionar que ela não é classificada pelos sistemas internacionais de doença, certo? E as pessoas, elas realmente acreditam, tá, que estão mortas, e embora a principal característica da doença seja essa, ela pode ocorrer outras situações,
Por exemplo, como o quê? a pessoa achar que o coração não funciona mais, que o coração não bate, que o seu estômago, que o seu fígado estão em estado de decomposição. Dizem que há casos extremos em que essas pessoas com essa síndrome, elas sentem cheiro de carne podre, né? Por achar que os órgãos estão apodrecendo, os órgãos vitais estão mortos, né? Não existem mais. Exatamente. Não As funciona. pessoas, perfeito, as pessoas elas podem ser acometidas por alucinações olfativas nesse caso, tá? Então ela pode achar que os rins viraram pedras, que não tem mais sangue circulando pelos seus órgãos, tá? Também o não reconhecimento de pessoas próximas, de familiares e até achar que seja imortal. Tem tratamento para isso, doutor Vicente? Tem tratamento sim, tá? Isso é comum antes da gente falar do tratamento? É mais comum do que se imagina? Não, não é comum. É uma condição rara, tá? E exatamente por ser uma condição rara, não se tem tantos estudos com relação a essa síndrome. Então, inexistem bons dados epidemiológicos. Com relação à questão do público que é comumente afetado, seria as pessoas de meia idade e as pessoas mais velhas, certo? Mas também tem sido relatado o acometimento dessa doença em pessoas jovens. Como é o tratamento dessa síndrome? É importante, o tratamento ele vai depender da gravidade do quadro, tá? É importante tratar a doença de base. Então, aquela doença que esteja causando aqueles sintomas, tá? Mas vai depender realmente da gravidade. Em alguns casos mais leves, os pacientes eles podem ser beneficiados com o uso de medicamentos, como antidepressivos, como antipsicóticos. Há também uma importante colaboração da psicoterapia, principalmente a modalidade de terapia cognitivo-comportamental. Mas a modalidade de tratamento com maior eficácia terapêutica é a eletroconvulsoterapia. O que é isso, doutor? Eletroconvulsoterapia, que é a ECT, conhecida por ECT. Antigamente o pessoal falava tratamento com choque. Exatamente, tá? Mas ainda se usa? Se usa, tem suas indicações precisas. O que o choque pode fazer que outra terapia não faz? Tá, ele vai reorganizar áreas cerebrais que estão comprometidas. Organizar essas áreas cerebrais. Fazer um equilíbrio entre os neurotransmissores. Dopamina, serotonina, noradrenalina, tá? E a eletroconvulsoterapia, ela é utilizada em públicos específicos, como, por exemplo, gestantes, idosos, onde se requer uma resposta rápida ao tratamento, aqueles pacientes que não responderam ao uso dos medicamentos, aqueles pacientes que a gente chama de refratário ao tratamento farmacológico, ou seja, usou remédio e não resolveu. Então, tem indicação de fazer a eletroconvulsoterapia, tá? E você me perguntou sobre a cura. Pode sim ter cura, tá? Embora, alguns casos, a gente sabe que até existe na literatura alguns casos com resolução espontânea, mas outros casos, quando o tratamento... Pode ser um delírio que, de repente, você se livra dele. Exatamente. Não é uma síndrome congênita, por exemplo, não é hereditária, não é... É possível? Depende da causa de base. Por exemplo, se for uma esquizofrenia, se for um transtorno bipolar, aí tem hereditariedade. Isso, aí dependendo, né, da evolução do quadro, não tratamento de outras causas, pode acontecer. É interessante que na sua residência você se deparou com um caso como esse, né? Isso. Em 2010, na minha residência médica, eu tive a oportunidade de acompanhar um caso de uma paciente com síndrome de Cotard. Qual a idade dela? Ela tinha por volta de 47 anos, quase 50 anos, mais ou menos, tá? E assim, na realidade, qual era o quadro dela? Era um quadro, ela tinha uma depressão psicótica, uma depressão grave, onde o juízo dela de realidade estava comprometido. E nesse caso, a gente conseguiu reverter essa situação com o uso de medicamentos e psicoterapia. Deve ser um tratamento super difícil, porque assim, eu imagino que sem o consentimento
ou o entendimento do paciente, que nesse caso está totalmente comprometido, senão ele não achava que estava morto, deve ser complicado de fazer, né? Deve ser realmente por choque ou por medicação, porque conscientemente você não vai conseguir trazê-lo para a realidade, a ponto inclusive de admitir que aquilo é um problema. Sem dúvida. E as consequências são variadas e danosas, né, com relação a essa síndrome. O paciente ele vai apresentar um elevado grau de sofrimento e um importante estado de isolamento. E esse isolamento ele vai comprometer o convívio familiar, o convívio social e prejudicar bastante a qualidade de vida dessa pessoa, tá? Uma outra situação, se a pessoa acha que está morta, para que ela vai se alimentar? É isso, então, se a pessoa está morta... Se ela acha que está morta, ela vai agir como morta, ela não come, exatamente, ela dorme porque isso é involuntário, independe, eu imagino, da vontade dela, ela não vai conseguir se manter acordado o tempo todo, mas sem comer sim, porque ela acha que está morta, ela não se relaciona com as outras pessoas, né, porque ela está morta. Então, tudo fica em torno dessa situação. Tudo é mórbido, né? Isso. Eu imagino a família lidando com uma pessoa crítica, dessa. Doutor Vicente, é impressão nossa, ou nesse século, por coincidência nós estamos agora em janeiro, no Janeiro Branco, né? Onde existe um movimento no Brasil ligado a entidades, associações que cuidam ou se preocupam ou se mobilizam em torno da saúde mental, no sentido de chamar a atenção para isso. A nossa ponte, inclusive, vai ficar branca. A ponte, do jeito que ficou no Outubro Rosa, no Setembro Amarelo, tem várias cores agora, né? Tem o azul, agora escolheram o branco para discutir a questão da saúde mental. É impressão nossa ou as pessoas... elas estão enlouquecendo mais, nós temos mais gente internada, mais gente com esse tipo de síndrome que é totalmente, quase que inexplicável, inconcebível. Como é que estão os consultórios hoje? Eu não estou falando de terapia, porque inclusive existe um preconceito, quem faz terapia acha que é doido. Muita gente deixa de procurar um terapeuta achando que pode ser taxado de louco, sem ser. Terapia é necessária muitas vezes, vocês estudam para nos ajudar. Né? E é um conhecimento específico precioso. Mas as pessoas estão mais loucas, doutor, na sua opinião? O que acontece? Nós estamos mais loucos? O que acontece, Maia, é que o estilo de vida atual, né? Essa busca cada vez mais por conhecimento, essa competitividade entre os profissionais, o trânsito, então a própria alimentação inadequada, o nível de estresse alto, a prática ao sedentarismo, isso compromete realmente, né, o estado mental das pessoas. A qualidade de vida das pessoas. Com certeza. E aí aquelas pessoas que têm uma predisposição genética, dependendo de um fator ambiental, pode evoluir com algum transtorno psiquiátrico. É importante falar sobre isso porque a gente está cada vez mais vulnerável, né? E muitas vezes não é só a questão, talvez, genética ou hereditária, mas, por exemplo, a síndrome do pânico. Você desenvolve a partir de... Porque, assim, o mundo está difícil, doutor. Então, assim, você lidar com determinadas situações, situações de violência extrema, situações de injustiça extrema, dá um nó na sua cabeça. Tem coisas que tá ficando difícil do ser humano aceitar. E como ele não pode reagir diante disso institucionalmente, juridicamente, a cabeça dele, eu acho que reage. E aí eu acho que cria uma confusão mental mesmo, né? Fora a bebida, as drogas, né? As vulnerabilidades causadas por esse tipo de situações que nós mesmos provocamos com determinados vícios ou comportamentos. Sem dúvida, isso seria uma forma como o teu organismo reage a esse estresse. Tá? Então vai provocar diversas sintomatologias. A sensação que a gente tem é que a gente tem mais esquizofrênicos, né? Mais pessoas com todo tipo de transtorno que vai desde o mais simples, entre aspas, como déficit de atenção, até outros transtornos e síndromes com diagnósticos não fechados, né? Que eu acho que até que é complicado para vocês. Imagina uma consulta de uma pessoa dessa. A série de exames e de coisas, o checklist que você tem que ver diante de uma pessoa que acha que está morta. Você começa por onde? Então, assim, falando no diagnóstico, né? Esse diagnóstico é clínico. É importante a história da pessoa, a apresentação, o exame do estado mental. E, claro, se deve
solicitar exames laboratoriais, exames de imagem, exatamente para que sejam afastadas as causas orgânicas. É importante, né? Principalmente na psiquiatria, você está solicitando esses exames para poder afastar essa causa orgânica para que seja instituído o tratamento adequado, com segurança. E é demorado, deve ser demorado, né? Depende, e né? Caro. Depende da situação. Porque o SUS cobra esse tipo de tratamento? Pois é, né? Infelizmente o SUS, a contribuição que o SUS vem dando a isso é uma contribuição complicada, mínima, demorada, tá? Então os pacientes realmente têm essa dificuldade. Burocrático, com certeza, tá? A gente vai para a pergunta agora da nossa área VIP de conteúdo. A gente tem um aluno de Direito do curso da FAET, pois não? Qual é a sua pergunta? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se essa síndrome tem alguma ligação com o crescente número de suicídios que tem no Brasil e, mais recente, no Piauí, que está crescendo bastante. Tem, doutor? Boa noite, obrigado pela pergunta. Na realidade, o suicídio pode ser uma consequência dessa síndrome. Tá? Quem tem essa síndrome, quem apresenta essa síndrome, tem um fator de risco para acometimento, para cometer o suicídio. Mas se for tratado adequadamente, esse risco desaparece. A minha produção tinha uma pergunta, falou aqui, mas eu não consegui entender direito. Pode repetir se quiser, viu? Só um minuto. É interessante a pergunta. Se a gente tiver um desses sintomas que o senhor citou ainda há pouco, é possível desenvolver, é mais fácil desenvolver essa síndrome? Aí tem que ver qual é a doença de base, né? Tem que avaliar sempre a doença de base. Isso, é tem que importante avaliar você insistir nisso. Porque o que é que está causando aquilo, tá? É um transtorno mental, é um distúrbio neurológico, tem que ser avaliado. Você tem no seu consultório casos, que casos mais comuns para a gente encerrar? Qual é a grande demanda da área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise hoje? Principalmente os transtornos ansiosos, né? Transtorno de ansiedade generalizada, a própria síndrome do pânico, depressão também é bastante prevalente, né? Suicidas? Sim. Esses quadros, na realidade, o tratamento, esses transtornos, quando não são tratados, corre sim esse risco. É por isso que é importante, né, falar e colocar essa situação, que é uma situação que tem prevenção, que pode ser evitado. Às vezes as pessoas têm uma resistência de ir ao consultório do psiquiatra, às vezes de assumir vai que em outros colegas, de ajuda, né? Exatamente, às vezes procuram outro colega de uma outra área, por exemplo, quem tem síndrome do pânico, que o coração acelera, tem falta de ar, acha que vai infartar, então procura urgência, procura o cardiologista e aquele tratamento ele vai Eu vou dizer uma coisa aqui para você, que ninguém da equipe sabe aqui, nenhum dos meninos que estão comigo há bastante tempo. Eu tive um início de síndrome do pânico quando eu fazia jornalismo diário. E eu pedi para sair, costurei uma saída que fosse boa para a emissora e boa para mim, sem prejuízo para ninguém, porque eu tinha consciência do que eu tinha. Então, cada vez que eu via na televisão um ato de violência, eu me lembro muito bem, não sei se o Brito lembra disso, ou o Netinho, de um homem que estava com um espeto numa dessas vilas na periferia de Teresina, correndo atrás de crianças, espetando crianças. Lembra, Brito, dessa matéria? Aquilo para mim foi a gota d'água, foi uma matéria que repercutiu bastante. Era um homem correndo atrás de crianças, tentando furá-las com espeto de churrasco mesmo. E eu lembro que as lágrimas vinham no meu olho e elas faziam assim, ó, é como se lubrificasse. E eu desenvolvi uma síndrome do medo, de aversão à violência, misturada com síndrome do pânico. E assim, eu não sabia realmente o que fazer, porque assim, eu apresentava um telejornal e nós temos matérias policiais, cada vez mais, porque o mundo está cada vez mais violento. Então, isso ocupa bastante espaço naturalmente nos telejornais. E eu não conseguia mais apresentar, eu não conseguia. Tanto que eu lembro bem que o pastor da minha igreja falou para mim o seguinte: vá, antes de entrar no ar, você peça proteção, faça uma oração e peça para Deus segurar a sua onda, para você conseguir fazer essa transição. Foi por isso que eu saí do jornalismo diário. Foi por conta disso, dessa síndrome. Mas assim, eu sabia do que estava acontecendo comigo. Essa coisa da consciência de você procurar ajuda. Procurei ajuda, inclusive, para saber o que estava acontecendo, porque senão você deixa e vira uma bola de neve. É muito complicado, não é, doutor Vicente? Sem dúvida. E hoje a medicina, a psiquiatria está avançada, né? Novos tratamentos, medicamentos com poucos efeitos
colaterais. Então, assim, as pessoas podem viver normalmente sob um tratamento na velhice, psiquiátrico. então, a gente fala dos casos de suicídio, mas os casos de suicídio na velhice, você que é geriatra também, a gente tem pode corrigir, psicogeriatra, mas é porque eu ia falar de suicídio, tem a ver a sua área também. É impressionante, a gente fala muito de quando um jovem se mata, mas a gente praticamente não fala quando um idoso se mata. A quantidade de idosos com depressão é enorme. E Teresina, que não tem lazer para crianças, para jovens, muito menos para idosos, né? É verdade. E o público idoso é o público com maior desfecho de suicídio. Nossa, muito vulnerável. A tristeza que os nossos idosos está é impressionante, é impressionante. Assim, você vê, assim, a olhos nus, você olha e vê e sente. Quer ver, você sente do lado de um idoso e converse com ele. Claro que a gente está falando de exceções, né? Da regra geral, mas existem exceções. Os idosos estão muito entristecidos, né? É impressionante isso. E falando de suicídio, só para dar uma dica, eu acho que ainda está em cartaz em Teresina o filme do Augusto Cury, me ajuda a produção, O Comprador de Sonhos. O Vendedor de Sonhos, né, Rani? O Vendedor de Sonhos está em cartaz, é um filme do Augusto Cury feito sobre suicídio. É muito edificante, assim, é muito interessante o filme realmente de um cara que tem esse desejo e consegue ter uma situação totalmente mudada por um mendigo que depois a gente vai saber qual foi a história dele. Não vou contar aqui, porque senão eu vou dar uma de Efraim Ribeiro, né? O Efraim assiste o filme e conta, você sabe, né? É horrível isso, né? Doutor, muito obrigada pela entrevista, obrigada por nos fazer entender que existe isso também e que tem tratamento na nossa cidade, tá? Sim, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Tá bom, muito obrigada.